Aleluia. Louvado seja Deus por mais esse dia. Esse é o dia que o Senhor fez para nós e devemos nos alegrar nele. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. Aleluia. Deus é bom e a sua benignidade dura para sempre. E Ele é fiel e justo para estar aqui conosco. Aleluia. Hoje eu quero falar um bocadinho sobre a oração. Amém. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos algum imprevistozinho. Louvado seja o nome do Senhor. Nós tivemos algum imprevistozinho, mas nós não podemos parar com aquilo que o Senhor preparou para nós. Precisamos avançar para as coisas que o Senhor tem para nós para esse tempo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você que entrou agora, você que está aí do outro lado, seja muito bem-vindo. No Pai do Senhor, que o Senhor possa verdadeiramente lhe alcançar onde você está aí, que esse tempo que você vai poder estar aqui conosco. Nós vamos falar um bocadinho, infelizmente hoje o professor vai estar aqui conosco. Vamos falar um bocadinho também tem This is the moment we were made for, right in this moment. We will. Então, vamos estar aqui comigo durante esse tempo. Vamos falar agora um bocadinho sobre aquilo que é oração, aquilo que é oração e aquilo que não é oração, o que é ter uma oração respondida, alguns exemplos de algumas orações, aleluia, amém, e vamos avançar, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, porque a semana passada nós tivemos uma aula falando sobre a oração, aleluia, a oração eficaz, que estava a ensinar o que era a oração. E se nós entendemos um bocadinho que a oração é um diálogo, e diálogo é uma conversa entre duas partes, a conversa surge entre duas partes, entre dois seres, é uma conversa entre uma pessoa e outra, não é só uma pessoa que fala, não é? Dentro dessa conversa, você vai entender que a oração é algo muito mais do que interessante. Por isso lá em Jeremias, você precisa abrir a tua Bíblia, louvado seja o nome do Senhor, em Jeremias 33, diz assim, Jeremias 33:3, eu tenho aqui a minha Bíblia, e diz assim: clame a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Aleluia. Ele diz, olha, clame a mim e eu responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? A oração é mais do que um diálogo. Todo mundo diz, a oração é falar com Deus. Mas na oração, você fala, não é só você que fala. O Deus também fala. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É importante a gente entender que há duas coparticipações. Não é uma conversa onde só um ser ou só uma pessoa é que fala e as outras pessoas ficam caladas e ninguém fala. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. É importante você perceber que Deus, desde o princípio,
Deus desde o princípio, algo muito importante que Deus desde o princípio criou o homem para que o homem tivesse relacionamento com ele. Deus não criou o homem para que houvesse um distanciamento entre o homem e a mulher. Não. Deus criou o homem para que houvesse relacionamento, para que houvesse intimidade. O homem não é uma surpresa para Deus. Foi Deus que criou o homem. E Deus criou o homem para isso. Para que houvesse intimidade, para que houvesse a proximidade. Mas por causa da dureza e por causa das escolhas, se assim posso dizer, do coração do homem, o homem simplesmente é que tende a afastar-se daquilo que são os planos, daquilo que Deus escolheu para ele. Mas só para ver como Deus é tão bom. E eu digo que Deus não obriga ninguém. E Deus faz com que você faça as coisas todas sem que você se perca, né? Ou seja, sem te obrigar, melhor dizendo. Deus não te aponta a arma. Deus não te diz, vem, te obriga, não. Deus te diz, olha, Deus te mostra os caminhos. Diz, olha, vinde a mim. Se tu vieres esse caminho, o caminho será assim, não terá dor, será maravilhoso, terá sim, terá algumas dificuldades, mas terá sim. Vinde a mim e será desta forma. Mas se você for do outro lado, eu ali não tenho como te poder ajudar. Algo interessante que eu vejo assim em Deus é o seguinte. Que Deus nos ama tanto, ou porque é interessante que eu vejo é que nós somos o ponto fraco de Deus. O ponto fraco como? Porque de tal forma que Ele nos ama, que Ele enviou, ou Ele veio até a terra, né? Ou seja, enviou o seu Filho para que morresse por nós, ao ponto dele dar algo que Ele tinha de mais precioso, para poder resgatar eu e você. Amém? E ao ponto de Ele nos resgatar e você ainda pensar que isso é pouco e ainda achar, pensar ou duvidar talvez que Deus não te ame o suficiente, que ainda precisa de uma prova maior para aquilo que Deus é. Então, não faça isso. Deus te ama e Deus me ama. E Deus é Pai, Deus é Abba Pai. A Bíblia diz que Ele é Pai. E Ele quer que nós tenhamos relacionamento com Ele. Não há filho que não há, aqui acredito que tem paz, e pior coisa é ter filhos que não têm relacionamento com os pais. Acho que é algo que dói, eu acho que é algo verdadeiramente que a gente pode não, algo imensurável. Nós precisamos cultivar um bom relacionamento com o nosso Pai. É algo que a gente pode começar já. Porque Deus quer isso. Amém? Nenhum pai quer estar separado do seu filho. Nenhum pai deseja mal do seu filho. Nenhum pai quer, não, vou querer para dar uma lição ao meu filho, quero que o meu filho sofra, para eu tentar lhe ensinar algo. Isso é mentira. Isso não existe. Isso não é a vontade de Deus. Não é isso que Deus quer. Nenhum pai vai tentar da pior forma, ainda que seja o pior pai, ensinar da pior maneira as piores coisas para o seu filho. Desculpa, mas isso não é verdade. Aquilo que um pai passa, não é o que vai querer que o seu filho passe.
seu pai, ou você como pai vai querer dar sempre o melhor para seu filho. Eu como mãe, eu procuro dar o melhor para os meus filhos. Procuro dar o melhor, aquilo que talvez eu não tive. Procuro que eles possam ter. E eu acredito que vai ser assim também com os filhos dele. Aleluia. Louvado o nome do Senhor. Na oração, você também precisa conhecer quem é o teu pai. Para termos uma boa oração eficaz, você precisa saber para quem você está a orar. E quem é o teu pai. Você não precisa orar, para orar, você precisa de saber para quem você está a orar. Quem é o remitente? Quem é o teu pai? Quem estás a orar para quem? Amém? Mas vamos lá abrir 1 Coríntios 1:9. Louvado seja o nome do Senhor. Isso falando ainda sobre cultivando um bom relacionamento com o Pai. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deus é fiel em todo o tempo. Ele é bom. 1 Coríntios 1:9. Carta aos Coríntios. Aleluia. E diz assim: Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados para a comunhão do seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Fiel é Deus, porque foste chamado para a comunhão. Diz: eu fui chamado para ter comunhão. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Você precisa de conhecer quem é o teu pai. Aleluia. Eu conheço o meu pai. Eu sei qual é a minha essência. Amém? Vamos lá abrir 1 João 1:3. Louvado seja o nome do Senhor. Você precisa de saber por que está a orar. Para quem está a orar. Aleluia. Primeira de João 1:3, que diz assim: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão conosco, e é a nossa comunhão com o Pai, com o seu Filho Jesus Cristo. Aleluia. Você precisa entender que você precisa ter comunhão com o Pai. Como é que se ganha essa comunhão com Deus? Você ganha essa comunhão com o Pai, essa intimidade. Intimidade você só tem quando você se relaciona com alguém. Você não pode ter intimidade com alguém com o qual você não se relaciona. Você só pode dizer ou que conhece alguém quando você se relaciona com essa pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Então, quando você se relaciona com alguém, você tem intimidade com essa pessoa. Então, Deus quer, é que eu estava a dizer desde o princípio, que nós tenhamos intimidade. Deus não quer que apenas algumas pessoas tenham intimidade com Ele. Deus quer que todos nós possamos ter intimidade, que possamos ter relacionamento. Porque o nosso Deus é um Deus de relacionamento. É um Deus de alianças. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor por isso. E você deve se alegrar por isso, porque o nosso Deus é um Deus de alianças. Ele é um Deus que não muda, é um Deus que é fiel ontem, hoje
e será para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Deixa-me dizer uma coisa aqui. Você precisa entender uma coisa, que chorar não comove Deus. Chorar não é um tipo de oração. Chorar não é a oração que vai comover Deus. Aleluia. Choro não comove Deus. O que comove Deus é a nossa ousadia, são as nossas atitudes, é a nossa fé. Aleluia. É a fé que comove Deus. Se você pensa que quando não, eu vou chorar perante a situação e a situação não, isso não move Deus. Não é o teu choro que vai mudar Deus. Não é o teu choro que vai mudar a circunstância, porque quanto mais você chora, o problema continua da mesma forma. Então, o choro não muda nada. O choro não muda Deus. Não é o choro que vai fazer com que as coisas mudem na tua vida. O que vai fazer com que as coisas mudem na tua vida é você parar, abrir a boca, fazer aquilo que está escrito na palavra do Senhor em Marcos 11:23. É quando você abrir a boca e falar para o monte, falar para a circunstância e lançar aquilo para que saia daquele lugar. Nós devemos entender algo que a oração tem um poder decisivo nas nossas vidas. Coisas não têm acontecido nas nossas vidas porque temos ficado muito tempo caladas, mas Deus não nos deu a boca para ficar caladas. Deus nos deu poder para falar sobre as situações, sobre as circunstâncias, e a oração tem esse poder eficaz. A oração tem esse poder não só para, como tem a oração da concordância, mas de nós falarmos para as coisas e as coisas acontecerem. Nós não somos apenas ouvintes, nós somos também praticantes e ativadoras de planos e ações de Deus para as nossas vidas. O que tem acontecido é que temos deixado os planos de Deus para trás, achando que as promessas que aconteceram atrás ou nos tempos passados não são dignas de acontecer nos tempos presentes. Deixa-me dizer uma coisa, meu irmão e minha irmã, isso é mentira do diabo. Isso é mentira do diabo. Da mesma forma que Deus se apresentou no passado, da mesma forma que ele foi Deus do passado, que foi Deus de Abraão, que foi Deus de Isaac. Quero te dizer uma coisa, ele é o nosso Deus, ele é o Deus da minha vida, ele é o Deus da tua vida. O que você precisa nesse momento é de se posicionar e falar de acordo com aquilo que é a palavra do Senhor. Você não vai ficar apenas calada. A Bíblia diz que, olha, criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Aleluia! Você não pode olhar para as circunstâncias e ficar com a boca fechada e achar que é meramente o acaso. Deixa-me te acordar e te despertar para algo que tem acontecido nesse tempo. A tática do diabo não tem mudado. A Bíblia diz algo muito interessante lá em João, que diz assim: o ladrão vence não. Quando a Bíblia fala sobre o ladrão, está a falar sobre o diabo. Se você não sabe, o diabo não mudou a sua tática. O diabo não tem brincado de ser diabo. E você que é crente, que se diz crente como eu, né? Então não brinque de ser crente, não brinque de orar, não brinque de levar as coisas de Deus a sério, não brinque de levar a palavra de Deus a sério. A Bíblia nos fala sobre a oração, que devemos orar em todo tempo, levantando as nossas mãos santas em todo o tempo. Lá em Tessalonicenses nos diz: orai sem cessar. Tessalonicenses 5. E uma coisa que você entende sobre isso, que a oração não é como se fosse, como é que eu posso dizer, como a oração não é, ai, agora me foge a palavra. A oração não é
a oração é um estilo de vida, é uma obrigação. Há uma necessidade vital de nós orarmos, da mesma forma que há uma necessidade vital de nós comermos, ou a necessidade vital para que você, para estar de pé, precisa de comer. Há uma necessidade vital de você todos os dias encher o combustível da tua vida com a oração. Você precisa de orar. Aleluia. É por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar. Há uma ordenança nisso, que eu e você precisamos de orar sem cessar. Olha, eu não sei quanto a ti, mas vou dizer uma coisa. Deus nos chamou para esse tempo, para nós sermos intercessores. Mas eu não sinto isso. Deixa-me te dizer uma coisa. Esse é o tempo que Deus chamou para eu e você sermos boca de Deus para esse tempo, para essa nação, para nossa casa, para nossa família, para nossa geração, para orarmos para o nosso país. Porque nós temos tido uma palavra transformadora, nós temos a palavra que restaura, a palavra que move montanhas. A Bíblia diz algo assim bem interessante que eu gosto muito lá, quando Jesus, falando para os seus discípulos, disse assim: vocês ainda não têm nada, porque vocês não pediram nada em meu nome. Pedi e receberão, para que a vossa alegria seja completa. Peçam para que a vossa alegria seja repleta. Pedi, ele diz, olha, pedi e receberão. Pedi e receberão. Aleluia. Então ele diz, há uma necessidade de pedir. Mas peça. Devemos pedir. Pedi, bate a porta e abrir-se-vos-á. Aleluia, porque Jesus é a porta. Jesus é a chave que abre todas as portas. E nós precisamos disso nele. Aleluia. Como eu disse, diabo não tem brincado de ser diabo. Diabo, ele entendeu o seu papel aqui. Ele entendeu que ele veio aqui para roubar a nossa alegria, para matar e destruir. E ele tem feito esses três papéis ele tem feito perfeitamente. E ele não tem brincado com isso, ele não tem poupado vidas. Ele, quanto mais vidas tem ceifado, mais vidas tem levado com ele, quanto mais tem cegado o entendimento de muitos, ele tem feito. Agora, o que eu e você temos feito com isso? O que eu e você temos feito? Apenas olhado para as circunstâncias, porque talvez quando não acontece conosco, ou talvez porque ainda não chegou na nossa tenda, ou não chegou na nossa casa, nós ficamos descansados. Ei, não é isso. Não é isso que Deus nos chamou. A Bíblia diz, ei, desperta tu que dormes, que Ele te resplandece. Precisamos ter um despertar. Precisamos acordar. E não aceitar que mais vidas sejam ceifadas, que mais vidas sejam levadas. Acordar e despertar para quê? Para que vidas sejam ganhas para Cristo. Entender que Ele não morreu só por mim, morreu por todas essas vidas. E todas as vidas são importantes para Ele. Entender que sem a oração nós não conseguimos chegar até Ele. A oração faz parte do caminho da locomoção para chegarmos até Cristo. Faz parte, é um dos processos. Eu preciso fazer parte desse processo.
Eu preciso fazer parte disso. Eu preciso ser mulher ousada, homem e mulher ousada determinada, sabendo que quando eu peço, eu recebo. Não tendo incredulidade, não tendo pensando, não, será que vou receber? Ouça uma coisa, eu às vezes me olho para a vida de alguns homens de Deus e mulheres de Deus que me impactam muito. Vou falar de vou falar de dois homens, de dois da velha aliança, e também vou falar de dois na nova aliança que me impactam muito. Da velha aliança falo de Elias. Meu Deus, que homem ousado, que homem que ousava em crer. Eu falo de Elias porque era um homem que não tinha o Espírito Santo dentro. Um homem que não tinha a dimensão que eu e você hoje temos, mas que fez coisas extraordinárias, que ousou crer. Um homem que chegou e disse assim: ei, pare de chover. Durante 3 anos, por causa do comportamento do rei, ele chegou e determinou para que não chovesse. Ele orou, disse que por causa disso não vai cair sobre essa terra durante 3 anos e meio. Não vai cair chuva, nenhum orvalho, nada vai cair. Ele orou, determinou, e o agravante, irmãos, não é como nós hoje, ouça isso. Ele orou, creu e falou aquilo aí, pegou, foi embora, determinou que durante 3 anos e meio não iria cair chuva sobre todo Israel, sobre toda aquela nação, e foi embora. Ele não foi depois. Será mesmo que vai chover? Será que. Como quem diz, vou espreitar. Será que vai mesmo? Será que vai chover? E agora? Será que não vai chover? Será que vai acontecer? Será que não vai acontecer? Durante 3 anos e meio houve seca, não choveu. E depois, como vocês conhecem essa história, né? Por causa de Jezabel, depois ele próprio manda chamar, quando Jezabel manda matar quase os profetas todos do Senhor, peço perdão. Ele manda matar. E o que acontece? Ele pede, lança um desafio, diz: olha, chamem todos os profetas de Baal, vamos lançar aqui um desafio. Para que caia a chuva da terra. Para que vamos ver qual é o Deus que vai responder com fogo. O Deus que responder com fogo, esse é o Deus verdadeiro. Os outros profetas de Baal se cortaram, se fizeram, aí a se matarem, e ele ainda gozava. Olha, gritem mais alto porque o vosso Deus não vos ouve, gritem mais alto porque talvez o vosso Deus está a dormir, gritem mais alto. E ouça uma coisa, o nosso Deus tem os ouvidos bem abertos. O nosso Deus ouve. Aleluia. E Orelha fala: talvez o vosso Deus não ouve, talvez o vosso Deus não consiga entender na mesma dimensão. Olha aquela oração. E Elias chegou, preparou o altar. Olha que havia seca. A primeira coisa que ele fez foi buscar água, deitou fora tudo aquilo. Você vai encontrar isso lá em 1 de Reis. Deitou fora tudo aquilo. Mandou os homens dele: vai, encham isso com água. E aquilo derramou aquilo com... E ele diz: olha, Senhor, manifesta-te, Senhor, que tu és Deus de Israel aqui nesse lugar. Uma oração simples: manifesta-te hoje, Senhor, que tu és o Deus de Israel. E caiu fogo do céu e consumiu todo aquele holocausto. E depois daquele momento, eles foram embora. Depois deles irem embora, havia uma nuvem
Ou seja, Elias mandou um dos seus homens. Vem, olha a persistência, o que que faz? E você, como muitos de nós falamos, na minha vida eu só falo 3 vezes. Se não for 3, é o meu número que eu dou. Se não for 3, eu paro. Minha irmã, não é 3. Você vai falar quantas vezes você for necessário até que aconteça. Até acontecer. Amém? E depois, o que aquilo aconteceu? E ele disse, eu sinto chuva de Deus. Chuva se aproximando. E mandou o homem, disse, vai lá e vê. Você vai ler isso em casa. E o homem foi a primeira vez, disse, não encontrou nada. Disse, acho que Elias não está bem. Foi até Elias, disse, Elias não tem nada. Voltou. O homem foi a segunda, não tinha nada. O homem foi a terceira, não tinha nada. O homem foi a quarta dizer se Elias deve estar maluco, deve já estar a dizer que eu não estou bem. Me manda aí a terceira, me manda, já fui 3 vezes. Elias, será que você não viu? Elias diz, eu sinto o cheiro de chuva. Vem chuva grossa, eu já orei e está vindo chuva. E na quarta vez o homem já cansado de dizer, eu não vou. Tipo, foi a quarta vez nada. Foi na quinta, irmãos, e ele cansado, nada. Foi na sexta, nada mais. Na 7ª vez, irmãos, aleluia. Ele diz, olha, Elias, eu vejo uma nuvem do tamanho da mão do homem. E Elias disse, olha, tá aí, este é o sinal. Vai avisar o rei. Ele avisa para que ele vai, porque vem chuva grande, para que eles possam se acomodar. Viu, irmãos? Não foi a primeira, não foi a segunda, não foi a terceira. Aquele na terceira vez até podia desistir. Talvez eu e você, tipo, quantas vezes você, porque não, a minha palavra são 3 vezes. Não desista. Se Deus deu uma palavra para ti, insista, persista. Vai na terceira, vai na quarta, vai na quinta, até que aquilo se manifeste. Vai acontecer, não importa quantas vezes forem. Só sei que foi na 7ª vez, mas aconteceu. Você tem que ser determinada, persistir, não desistir. Jamais, se Deus falou, Ele não nega. Ele diz, eu velo por cumprir a minha palavra. Deus vela por cumprir a sua palavra. Ele diz, Deus não é filho de homem para que fale, para que não se arrependa. Aleluia! Se Deus falou, vai cumprir. Se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Oh, meu Deus, eu me alegro com isso. Olha, um homem que não tinha, um homem que não estava numa, eu digo assim, numa aliança inferior do que a nossa. Creu, orou, fez com que 3 anos não chovesse. E quando volta a orar, faz com que voltasse a sua 3 anos e meio. Olha o que uma oração faz. Olha o poder que há nas nossas palavras. Olha o poder que há na oração. Olha o que eu e você hoje podemos fazer. A Bíblia diz que o que nós ligarmos na terra será ligado no céu. O poder da concordância. Olha o que eu e você podemos ligar e desligar. Aleluia. Olha o que nós podemos ligar e desligar. Paulo, um dos homens que me inspira no Novo Testamento, falei do velho, agora vou falar do novo. É Paulo de Tarso.
que o seu antigo nome era Saulo, passou a ser Paulo. Por causa da sua conversão, porque Paulo era daqueles que perseguia os cristãos. Ele perseguia, ele teve na morte de Estevão, amém? Teve na morte de um dos discípulos de Jesus, que foi Estevão. E ele foi um dos que apedrejou, esteve lá no apedrejamento de Estevão. Ele era daqueles que caçava os discípulos, que caçava os seguidores de Jesus para matar. Quantos sangues inocentes ele andava atrás para matar. Amém? Mas olha como é que Deus faz. Eu digo assim, quando Jesus te pega de jeito, meu irmão e minha irmã, não tem como você fugir. Porque quando Deus te pega, não tem como você fugir. Ainda que você queira, não tem como. E foi um dos homens que recebeu a maior revelação do Novo Testamento, foi Paulo. E ele não andou com Jesus. Apenas teve visões e visões com Cristo. Aleluia, você tem que entender isso. E ele dizia uma coisa. Eu oro, e foi quando ele disse, eu oro mais que todos vocês. Falou isso. E ele, não é porque ele se gabava, ele disse, eu não faço isso por vanglória. Mas ele falava isso para mostrar, dizia, eu oro mais que todos vocês. Ele falava isso porque ele orava muito em línguas. Estava a falar da necessidade que tinha em orar em línguas. Ele dizia, eu oro mais em línguas do que todos vocês. E Paulo orava. E não andou com Cristo, mas foi a pessoa que é o autor dos maiores livros do Novo Testamento. Que exemplo maravilhoso! Que exemplo! Mesmo ele sendo, eu vejo Paulo sendo apedrejado, sendo maltratado, dia seguinte ele saía para ir pregar o evangelho, para falar de Cristo, e ele orava, dizer, rogo-vos irmãos que andeis, suplico que fortalecei-vos uns aos outros, que andeis em amor. Foi Paulo que entendeu sobre o amor, não foi Paulo que nos falou da essência do amor, foi Paulo que nos falou de 1 Coríntios 13. Foi Paulo que recebeu revelações inefáveis. Foi Paulo que as escamas dos olhos se abriram. Foi Paulo que recebeu a revelação da oração de Efésios, que diz que o nosso Senhor Jesus Cristo que pudesse abrir os olhos do nosso entendimento para que possássemos compreender a altura e a largura do conhecimento, ou seja, da profundidade do amor de Cristo Jesus. Foi Paulo. Meu Deus, que inspiração! Sem falar de contas de Cristo Jesus, o maior exemplo para mim. Por isso, meu irmão e minha irmã, eu quero te incentivar. Não leve uma vida de qualquer jeito. Não leve uma vida porque de Maria vai com todos ou porque todo mundo faz. Os dias não tão fáceis para todo mundo. Os dias cada dia que passa estão mais difíceis. Mas para nós que temos Cristo, podemos tornar Ele mais leves. A Bíblia diz algo assim, bem interessante, quando Jesus diz assim, vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, porque em mim vocês encontrarão alívio. Ele diz que nele nós encontraremos paz, nós encontraremos alívio.
Porque em Cristo nós encontraremos o descanso, encontraremos a paz que excede todo entendimento, que não é uma paz circunstancial, que é a paz que vem de dentro para fora. Por isso que a paz de Deus não é uma paz que o mundo consegue ver. É uma paz que começa por dentro. Não é uma paz por fora. Aleluia. Por isso que as coisas de Deus, as coisas com Deus, tudo que é de Deus começa sempre por dentro. A nossa vida de oração, a mudança começa por dentro. O mover é por dentro. Aleluia. Tem que começar por dentro. Eu tenho uma vontade de oração, é por dentro. O Espírito Santo por dentro começa a corroer, começa a nos dar aquele desejo inefáveis, aquelas dores de parto, aquelas dores que você começa, remanais, a querer orar sem cessar. Eu vou orar, eu vou falar, levantar as tuas mãos santas. Pai, tu és bom, glorificado seja o teu nome. Deus fiel e verdadeiro, Deus de amor, Deus de misericórdia. Por quê? Porque quando você está cheio, você vai querer tirar para fora. Porque quando você não tem nada dentro, você não tem nada. Quando você não tem nada, não tem como você tirar. Aleluia. É necessário você se encher. É necessário você meditar nessa palavra. E quer um segredo, meu irmão? Eu vou te dar o segredo que Deus deu. O mesmo segredo que Deus deu a Josué é o mesmo segredo que eu vou te dar. A Bíblia diz assim, que disse a Josué: se você quer ter um sucesso, o sucesso para a tua vida, o sucesso para ter uma vida bem-sucedida em tudo, medite na minha palavra de dia e de noite, e eu vou fazer prosperar os teus caminhos, e você será um sucesso em tudo. Nós queremos, para você ser esse sucesso, medite na palavra do Senhor. Busque essa palavra. Busque conhecer, busque se aperfeiçoar nessa palavra. Busque estudar essa palavra. Às vezes nós estamos a precisar conhecer. Desculpa, não quero ofender ninguém. Não se sinta ofendida com aquilo que eu vou dizer. Que precisamos dizer que nem... vou dizer o termo boi, né? Boi, porque o boi quando come, né? Ele vai comendo, vai no pasto, vai comendo. E depois dele comer, ele quando vai, todo aquele pasto, ele depois o que ele faz? Vai ruminando tudo, ele volta a mastigar, ele vai tudo que ele come, aquilo parece até nojento, mas tudo quanto ele comeu, ele volta a trazer, vai mastigando de novo, vai mastigando, vai ruminando. Você não precisa de ser expert, mas pega num versículo, naquele versículo, vai ruminando. Pode ser o teu versículo do dia, vai ruminando e vai orando sobre aquilo. Pai, você disse na tua palavra, está escrito. Ore em conformidade, porque a oração em conformidade com a palavra não tem como Deus não te responder. A Bíblia diz algo assim: vocês não recebem, vocês oram e não recebem porque vocês não recebem porque vocês oram mal ou porque vocês recebem mal. Sabe por que recebemos mal? Porque não oramos em conformidade à palavra. Quando você ora assim, diz: Pai, está escrito na tua palavra, como está escrito que em todas as coisas, Senhor, tu disseste na tua palavra que eu sou bendita. Pai, por causa dessa palavra, tu meteste a tua palavra acima de ti. É bom trazer a memória. Não é que Deus não sabe disso, porque Ele sabe todas as coisas. Eu vou só lhe lembrar porque Ele é Deus, Ele é onipotente, Ele conhece todas as coisas. Mas eu vou lhe trazer a memória daquilo que Ele é, porque Ele sabe. Aleluia. Pai,
Tu és Deus fiel, Tu és Deus verdadeiro. Tu és Deus poderoso. Pai, como está escrito, Tu és o alfa, Tu és o ômega, Senhor. Tu és Deus conosco. Aleluia. E deixa-me dizer aqui uma coisa, só para antes de nós terminarmos essa live. Jejum não muda Deus. Aleluia. Eu vou jejuar por causa dessa causa. Meu irmão, sai desse lugar que limita Deus. O jejum não muda Deus. Jejum não muda Deus. Eu vou jejuar para que essa oração seja respondida. Deixa quebrar essa vaca sagrada. Jejum não muda Deus. Deixa te explicar o que acontece com a oração. Eu vejo muita gente errando quanto isso. Não é o jejum que vai mudar Deus. Porque Deus é imutável. A palavra de Deus diz lá em Hebreus que Deus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele não muda. Aleluia. Deus é um Deus imutável. Ele é o mesmo hoje e será para todo sempre. O jejum não muda Deus. Jejum não muda Deus. O que muda Deus, o que acontece com o jejum? É que o nosso ser, o nosso espírito está mais perceptível à vontade do Senhor. Porque nós deixamos de ingerir certos alimentos e passamos a ter mais percepção, a tentar perceber aquilo que é as direções de Deus. Não é porque Deus nos ouve, não. E passamos a ter percepções de melhor de Deus, daquilo que é direção de como fazer as coisas. O jejum não muda Deus. Porque Deus é imutável, Deus não muda. Mas o jejum nos ajuda a ter uma percepção de um determinado assunto, de uma determinada decisão que a gente pode tomar. Por causa de quê? Porque por causa de ingerir certos alimentos, deixamos de ingerir certos alimentos, nós não passamos a perceber, passamos a ter uma melhor percepção. Por quê? Porque passamos a orar mais, não é? Ficamos a consagrar-nos mais durante aquele tempo e para tentar. Por quê? Porque nós ouvimos sempre Deus, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O Espírito Santo não sai de nós. Aquilo não é, o Espírito Santo vem dentro de nós, o Espírito Santo sai. Ele já passa a habitar dentro de nós, porque quando nós aceitamos Jesus como nosso Senhor, Ele passa a habitar dentro de nós e não sai. Então, Ele já está aqui dentro. Então, como Ele está aqui dentro, passa a habitar dentro do nosso ser, passamos a ter uma percepção maior daquilo que são as direções de Deus que precisamos tomar para as nossas vidas. É como um exemplo. Você tem que tomar um caminho. Tenho que ir para a direita ou para a esquerda. E dentro de ti, aquela intuição fica tão mais forte que te diz direita, que você percebe e diz, é mesmo a direita. E aí você entende, o caminho correto é a direita. Amém? Me fiz perceber. Então não pensa, eu vou jejuar por causa dessa causa e Deus vai responder. Não é Deus que vai responder, minha irmã. Amém? Porque Deus responde tanto com jejum ou sem o jejum. Amém? É a percepção. Aleluia. Louvado seja o nome de jejum. Jejum é bênção. Eu convido você a fazer jejum. Porque o jejum nos faz com que nós tenhamos a percepção, conseguimos ter e a educar também, a educar a nossa carne. De quando em vez a nossa carne, porque a nossa carne não gosta de fazer jejum. Porque a nossa carne só quer, por causa dos desejos da nossa carne, comer e não conseguimos ter aquela a percepção de quando a gente às vezes faz jejum de certos alimentos, né? A gente tem uma percepção maior e eu aconselho isso. Se você quer fazer jejuns, por exemplo, não só ficar com líquidos ou fazer não vou comer da meia-noite até as 14, vou abrir isso para ter isso, fazer isso, ou fazer tipo todas as quartas-feiras é um dia que eu consagro
faço isso porque quero fazer isso para Deus. É um dia que eu quero ter mais intimidade, porque todos os dias são do Senhor, todos os dias você consagra o Senhor, mas é um dia que eu quero ter mais intimidade, um dia que você de resguardo para ti, para o Senhor, você é livre de fazer. E acho que é bom nós termos cada dia, cada uma de nós ter um dia específico, tipo só teu e Deus. Um dia na tua agenda entre ti e Deus. Amém? Eu te convido a você a ter esse teu dia. Um dia só você e Deus. Um dia só de você. Mesmo que às vezes, sabe que muitas das vezes a oração não é sempre você falar e não sei o quê. Só o silêncio de você chegar, só tirar. Deus, eu tirei só esse tempo para estarmos aqui. Só eu e você. De você abandonar todo o telefone, mete no silêncio, no vibrador, desliga tudo. Só, Pai, esse tempo é só eu e você. Pai, hoje eu só vim aqui para te dizer que te amo. Pai, hoje só tô aqui, me entrego só para ti. Só tô aqui, Pai, só para te dizer que só tô aqui. E tá aqui. Olha, Espírito Santo, senta aqui, estamos aqui, olha, tô aqui. Hoje eu sou toda tua. E fica aí, silêncio, só você e Deus. É tão bom tirar esse tempo de você e Deus. E eu convido você a te fazer isso, a tirar um tempo. Tenha tempos de qualidade. Todo mundo tem isso. Eu tenho que tirar tempo de qualidade para mim e com a família. Tenho que tirar tempo de qualidade para mim e para o meu filho. Tirar tempo para mim de qualidade com o marido. Tira tempo de qualidade também você e Deus. Amém? Te convido a tirar tempo de qualidade você e Deus. Tira tempo de qualidade com o Espírito Santo, que te garanto que você não vai se arrepender, que a tua vida nunca mais será a mesma. Falo isso por experiência própria. Eu tenho meu tempo de qualidade. Eu falo, bora lá, amigo, bora lá, senta aí. E normalmente, não só quando eu vou trabalhar, tipo que eu falei, vamos lá, bora lá, vamos a contar de como é que foi o dia, de contar daquele nosso momento só nosso, de contar aquilo que aconteceu e de chegar, em minha casa eu tenho a oportunidade de ter o nosso quarto de oração e de chegar e de lhe falar, olha, tô assim, tô cansada, pai, mas é assim, você sabe. Eu não trato, porque ele é pai. Eu não trato a Deus, e pode ser que às vezes até chego, eu não trato porque ele é meu pai, eu não chego a Deus com muita formalidade, porque no meu pai não tem formalidade, eu chego mesmo no Deus de tu para tu, porque ele é o meu pai. Ele é meu pai, eu não vou porque referendo altíssimo, eu vou mesmo papo, eu vou pai, olha, esse mambo aqui, assim, 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 yeah. Mas vai ganhando isso, vai ganhando porque isso fala de intimidade. Quanto mais intimidade você tem com o Pai, quanto mais você for desenvolvendo essas intimidades, você vai tendo escalões e você vai ver em qualquer momento que você tiver, você vai estar ali. Espírito Santo, me ensina isso, me mostra isso, me faz isso. Você vai ver que vai ser uma normalidade. Você vai ver que é algo comum. Falando de testemunhos, tudo que eu faço é o dia a dia, o meu dia a dia é esse. Amém? E eu espero já estamos no final e eu quero te agradecer por esse tempo. Quero que com você continue orando por nós, que continue orando pela Escola de Dascalo. Dizer que quinta-feira teremos a nossa aula, estamos a ter aulas de os fins dos tempos, amém? E estamos a ter a nossa doutrinas bíblicas, aleluia. E para dizer que vamos ter live na sexta-feira, aleluia. Amanhã não teremos live, mas sexta-feira vamos ter live, amanhã não teremos live. Mas sexta-feira teremos live, sexta-feira teremos aqui, sim senhora, vamos ter também um tema poderoso. Eu quero falar mesmo sobre esse tema pós-morte, o que acontece com isso, onde é que nós vamos, para onde é que vamos, o que acontece com o nosso corpo e vamos para o Hades, não vamos para o Hades, para que inferno, o que é isso? Eu quero falar sobre aquele tema, que muito fala sobre Lázaro, sobre a parábola, será que é parábola? Aconteceu ou não aconteceu? A parábola do Lázaro, do rico Lázaro, do Lázaro, do homem rico e do Lázaro. É assim, tá correto. Que tá lá se não estou em erro, você já pode ler
em Lucas 16, capítulo 16, a partir do verso 19. Amém? Então, fique já ligado que vamos estar aqui a falar sobre isso. O que acontece com o nosso corpo, o que acontece com aquilo, o que aconteceu com aquela história. E nós vamos estar aqui para estar a desvendar algumas histórias sobre isso. E você é nosso convidado especial. Então, fique conectado conosco. Que Deus continue lhe abençoando rico e poderosamente. Eu sou a Selma Diogo, que estive aqui com vocês durante esse tempo. Muito obrigada a todos os alunos presentes. Muito obrigada a todos que estiveram ali. Nelma, beijo forte, saudades tuas. Eu sei que eu acredito que não estás cá em Luanda. Muito obrigado, Amila. Muito obrigada, Neide. São algumas pessoas que eu consigo ver aqui. Muito obrigada aos outros, todos os outros alunos que entraram, Janete, que entraram e puderam participar dessa live. Que Deus vos abençoe rico e poderosamente, no nome poderoso de Jesus. E dizer que estaremos juntos quinta-feira na nossa aula habitual. Louvado seja o nome do Senhor. Amém.